Eu vou pedir a você agora, mais uma vez, para que esteja abrindo a Bíblia. Nós vamos abrir num salmo, e este salmo é um salmo messiânico, um salmo profético, o Salmo 22. O Salmo 22 foi tomado por Cristo na cruz, em seus próprios lábios. E nós vamos ler todo o Salmo 22, o salmo é grande, mas vamos estar aqui intercalando este texto com alguns hinos. Começamos com o Salmo 22, do verso 1 até o verso 8. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, não me respondes também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens, desprezado do povo, e todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Eu vou ler até o 12, viu? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Por que este é um salmo messiânico? Primeiro, porque Jesus o citou na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Depois, porque ele está contando a história daquele que, vindo ao mundo, consagrado ao Senhor, é cercado pelas trevas. A expressão touros de Bazã é uma expressão que aparece também na boca do profeta, e o profeta Amós usa essa expressão para falar daqueles que são contra Deus, aqueles que estão investidos de autoridade, de força neste mundo, mas estão em rebelião contra Deus, aqueles que, sendo ricos, estão esquecendo das virtudes, das promessas e da misericórdia diante do Senhor, aqueles que se deitam no luxo, como diz o profeta Amós, enquanto castigam o pobre. E esta é a realidade que o salmista está lembrando. A lembrança é a mesma daquilo que o povo de Deus está ali zombando diante de Deus, diante do Messias. Aqui o texto fala: todos que me veem zombam de mim, e eles afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Aquele que estava na cruz, pendurado no madeiro, que nos trouxe a redenção, é o nosso Redentor, o Salvador. E eu quero convidar você para cantarmos juntos aquele hino em que nós lembramos que foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eu já falei antes que a gente precisa aqui cantar com a letra dos Salmos e Hinos, então eu vou fazer exatamente isso. No texto que nós conhecemos aqui no Novo Cântico, o coro fica igual: foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas a gente tem um início bem diferente. Então, é o hino 334, e no hino 334, a conversão, a gente tem ali o fato de que nós éramos cegos, nós éramos surdos, nós estávamos totalmente distantes contra o Senhor, mas Ele nos trouxe a sua redenção, a sua salvação. Eu vou intercalar o Salmo 22 com alguns trechos deste hino, e você vai cantar conosco. E aí a gente vai entender que aqueles que estavam lá estavam cegos diante daquele que é a luz, daquele que estava ali trazendo a salvação. Mas nós vamos cantar com a letra dos Salmos e Hinos, então nós vamos cantar assim: ó quão cego eu andei. Por que eu estou falando isso? Porque no Novo Cântico está escrito: em cegueira eu andei. Já falei antes, eu vou dizer de novo:
quão cego quer dizer a intensidade da nossa cegueira. Nós não estávamos só em cegueira, nós estávamos muito cegos e o Senhor veio nos trazer a sua salvação, a sua luz. 334. Ó quão cego eu andei, perdido vaguei. É 334 do Inário Novo Cântico, a conversão. No Inário Evangélico é 269. Pronto, fica mais fácil. Porque a gente tem que acertar os inários. Edivaldo dizendo, esse trio de cantores aí é uma bênção. Alda Mello agradecendo as bênçãos recebidas. Ela já está em Penedo lá, com o coração cheio de graça. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vou continuar a leitura. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida, salva-me das faces do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Já entendeu por que o Salmo 22 é um salmo messiânico, né? Um salmo do Messias. Repartem entre si as minhas vestes. Ele foi contado entre os malfeitores, julgado pelos homens, aquele que veio trazer a própria luz e a justiça. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendências de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito,
não ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão nós, os confins da terra. A gente que está aqui é o confins da terra do texto lá do Salmo 22, Salmo de Davi, que nós aqui lembramos para lembrar a profecia da chegada do Messias. Se converterão a ele todos os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, e contarão que foi ele quem o fez. Quão ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, amém e amém. Esse salmo messiânico estava na boca do Salvador, o Redentor, que o citou inclusive em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani.
E aqueles que o ouviam acharam que ele estava falando por Elias. Tão perdidos eles estavam, cegos, surdos e totalmente desnorteados, porque estavam nas trevas. A luz se manifestou ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.